Aclamação do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 13, de 1 a 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os dos sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela... Pode cortá-la, para que ela ainda... Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Pai, a tua palavra foi falada aqui. Que o Evangelho do Senhor, Pai, que a proclamação dele possa converter os nossos corações hoje e nos purificar por meio da tua palavra. Evangeliza realmente o nosso coração hoje, ó Espírito Santo, tu que convences o homem e convertes o homem do pecado, da justiça e do juízo. Flui aqui entre nós, fala aos nossos corações, por tua misericórdia. Amém. Podem se sentar, meus amigos. Meus queridos, o evangelho de hoje, ele é necessariamente um golpe numa teologia muito conhecida nos nossos tempos, se chama teologia da retribuição. Não sei se você já viveu, ou se talvez você ainda vive, porque muitas vezes você parte para uma teologia melhor, mas o seu coração ainda não se converteu a uma teologia mais saudável. Você já percebeu isso? Muitas vezes a sua mente está convertida. Você sabe tudo sobre a graça de Deus e o Deus da graça. Mas, na hora que você peca, principalmente você que gosta de enfatizar o fato da pecaminosidade humana, o quão nós somos depravados e pecadores, de repente você não consegue receber o perdão de Jesus, porque parece que você tem que fazer uma penitência mais profunda, parece que você tem que se arrepender chorando, aí você não chorou e não sentiu que foi perdoado, e aí você fica confiando ou no seu sentimento, ou no nível de choro que você estava ali, no nível de arrependimento, e aí você não consegue confiar em Deus, no Deus da graça. Se alguém te pergunta: olha, mas Deus não disse que se você confessar os pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar? Ele: sim. E Deus te perdoou? Sim. Mas no seu coração você está assim: não, ainda não. É quase um já, mas ainda não, mas aplicado do modo mais errado que você poderia. Porque você não consegue crer nessa graça. Essa teologia da graça não desceu da sua mente para o seu coração. Muita gente hoje
se encontra nessa igreja talvez, ou a própria igreja brasileira que cresce exponencialmente todos os anos. E os sociólogos têm feito contas que daqui a uns 20 anos, é claro, eles já falaram isso, tem uns 5 anos já, né? Então, tá quase mais perto. O Brasil vai se tornar um país evangélico e não mais católico. A maior parte dos brasileiros tende a se tornar evangélica a cada dia. A igreja católica esvazia, as igrejas evangélicas crescem. E isso está significando o quê? Qual é o impacto que isso tem causado na sociedade? Infelizmente, nenhum. O Brasil ainda é o país que mais mata pobre, principalmente se for negro, mais ainda. Que mais mata mulheres, mais mata pessoas LGBTs. Ainda é o país que faz uma porrada de injustiças. O que significa o evangelho? O que significa o crescimento evangélico no país? Porque se fosse a partir do nosso legado, seria muito diferente. O nosso legado é de evangélicos como William Wilberforce, que promoveu boicotes políticos no século XVIII e XIX. Mas não era boicote político, tipo assim, propaganda de ideologia de gênero, vamos parar de comprar com essa empresa aqui. É propaganda de jornal, vamos parar com isso aqui. Cuidado, as nossas crianças estão se perdendo. Não. Sabe o que esses caras chegaram a boicotar? O açúcar. Porque o açúcar era produto de trabalho escravo. E ele estava combatendo o tráfico, especialmente de africanos escravizados que eram trazidos para a Inglaterra aos montes todas as vezes para poder trabalhar, cultivar o açúcar. E esses caras falaram, olha, a maior parte da Inglaterra é evangélica, é cristã, protestante, então nós vamos boicotar. E fizeram boicotes a isso. Sim, se fosse esse legado, ou se fosse o legado de Martin Luther King, que promoveu uma santa desobediência alguns anos atrás nos Estados Unidos, uma desobediência a uma injustiça em que o negro tinha que se levantar no ônibus para que o branco pudesse se sentar. Injustiças como aquelas que aconteciam no apartheid, o negro não podia olhar no olho do branco, ele tinha que abaixar os olhos. Esse tipo de injustiça requer de nós cristãos santa desobediência e requer de nós cristãos verdadeira denúncia contra o pecado. E é isso que o nosso legado evangélico tinha atrás de si. Essa figura do evangélico associado ao homem branco, hétero e opressor, patriarcal, machista e mais um monte de coisa, super conservador nas suas ideias e tudo mais. Isso é um estereótipo que começa depois. Mas nem sempre foi assim. O nosso legado era um legado de luta por justiça. Sabe por quê? Porque o evangelho fala sobre justiça. O evangelho, eu não estou falando que precisa de um evangelho da missão integral, não, meu irmão. Nem de um evangelho da teologia da libertação, não. O evangelho em si já é o anúncio de que o Deus que criou os céus e a terra e criou um mundo justo, diverso em si mesmo, assim como ele, como Deus, é diverso. Como Santíssima Trindade, ele está vindo tomar as rédeas do mundo. E quando ele vier, o boi vai comer palha junto com o leão. Quando ele vier, tal será a transformação. Seja lá o que Isaías quisesse dizer com isso, que a criancinha vai poder enfiar a mão no buraco de cobra e não vai ser picada. Vai ter uma alteração gigantesca na criação. Os textos dizem que justiça e paz se encontram finalmente e se beijam. O resultado disso é salvação, que brota da terra, é alegria.
O apóstolo Paulo disse que quando os cristãos estavam brigando por causa de comida e de bebida, ele falou assim: gente, o reino de Deus não é sobre comida e bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se fosse esse o legado, o Brasil estaria muito bem. O problema é que não é. O evangelho que tem sido pregado e espalhado tem sido um evangelho bastante deturpado. Um evangelho que Jesus está combatendo no evangelho de hoje. Um evangelho da retribuição. Alguns no passado defendiam a ideia de cura. Se você cura, se você está doente, é porque é falta de fé. Eu já estudei num seminário desse. Você está doente? Falta de fé. Está tomando remédio? Misericórdia, você não confia em Deus, não? Se você crê, a Bíblia diz que Ele é o Deus que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, e aí você cria A mais B, então C. E aí você inventa uma teologia toda avacalhada, desconectada da teologia bíblica, inclusive, porque quando você lê a Bíblia toda, isso inclui lá o livro de Jó, e aí você entende que o justo também sofre tragédias horrorosas na sua vida. E todas elas estão debaixo da permissão de Deus. Sim, Jó não deixou de crer, como alguns fazem, na soberania de Deus sobre o mundo. E os leitores de Jó, aqueles que produziram o livro de Jó, não precisaram se abster dessa ideia de que Deus é soberano para entender que o mal cai sobre os justos também. Mesmo entendendo Deus como soberano, eles olharam e falaram: cara, o mal acontece com maus e bons. E o bem está sobre os bons e os maus. Jesus, quando falou sobre amar os inimigos, ele disse isso. Deus é bom com o justo e com o injusto. Ele faz sua chuva descer sobre eles. Ele faz o seu sol nascer sobre ambos. Por que não? Vocês também imitarem o vosso Pai e se tornarem filhos dele, amando os vossos inimigos. E hoje Jesus aperta um pouco mais o cerco. Algumas pessoas chegam para ele e dizem assim: Jesus, você viu o que aconteceu? Jesus tinha chegado junto com alguns galileus, com uma turma de galileus ali em Jerusalém. E Jesus estava ensinando em algum lugar. Talvez ele tivesse chegado antes. E essa turma de galileus chegando depois, acontece uma coisa bizarra. Provavelmente Pilatos, que era o governador em nome de César naquela região da Judéia, ficou atemorizado por uma turma de galileus ter chegado junto. Falou: Galileu tudo junto aí, provavelmente é bandido. Sim, tinha esse tipo de racismo lá também. Com certeza. E aí veio repressão tal dentro do templo, que os sacrifícios que estavam sendo oferecidos são misturados com o sangue desses caras que morreram ali. Pilatos era ruim. E olha, se o Novo Testamento não tivesse sido escrito, ainda assim você leria textos históricos, documentos romanos, documentos como o de Flávio Josefo também, contando a história dos hebreus, você ia perceber o quão ruim Pilatos era. Tem gente que pinta uma ideia bonitinha de Pilatos, porque ele lavou as mãos antes de matar Jesus e aquela coisa toda. Só que não, viu, irmão? Pilatos era um cara ruim. E ele estava em nome de um cara ruim, trazendo um governo ruim e opressor dentro de Israel. Enquanto aqueles galileus chegaram, eles tomaram uma repressão violenta da polícia daquele tempo e foram mortos no próprio templo. E os caras chegaram em Jesus e falaram: Jesus, olha o que aconteceu! Você viu o que esse tanto de Galileu estão fazendo? Provavelmente essa pergunta era dupla. Era uma pergunta do tipo: Jesus, você tem certeza que você quer estar aqui? Porque você é Galileu também. Será que vale a pena você ficar nesse lugar? Você vai encarar esse negócio de vir para Jerusalém mesmo? Porque assim, a galera está morrendo. Ao que ele vai responder posteriormente. No texto, nesse capítulo de Lucas, capítulo 13. Mas tem uma segunda conotação essa pergunta, que é tipo assim: olha, Jesus, você vive dizendo que quem não te ouvir, tudo que resta é uma destruição. Eu acho que esses caras não te ouviram, talvez eles fossem um pouco mais pecadores do que nós, e então
Será que é por isso que eles estão morrendo? Gente, a teologia da retribuição é exatamente isso. É o que os amigos de Jó viviam dizendo para ele: Jó, eu sei que você não está encontrando aí um pecado, mas com certeza tem um pecado escondido, porque Deus não ia deixar você sofrer se você não tivesse pecado. A ideia de que, olha, alguma coisa ruim aconteceu na minha vida é porque eu pequei em alguma área, está escondido algum pecado aqui. E aí, com certeza, Deus está me retribuindo algo ruim que eu fiz. A teologia da retribuição está presente em várias religiões. O Espiritismo tem isso também. A ideia da retribuição do tipo, você analisou, tem algum pecado escondido? Não? Então com certeza você está pagando por um erro do passado. Você reencarnou para Deus poder punir você agora. E aí você vai se purificar para uma próxima vida você nascer melhor. E assim a gente vai melhorando. Porque é sempre uma questão, é um jogo de pagamentos. Eu dou um tanto, recebo um tanto. Se eu peco, eu estou sendo retribuído com alguma coisa ruim. Se eu faço coisas boas, eu vou receber coisas boas. Já viu essa teologia? Se eu dizimo, com certeza só vou viver a prosperidade. Se o mal bater na minha porta, com certeza tem alguma coisa errada. Você já viu aqueles irmãos que perguntam para o outro assim: irmão, você está dizimando? Assim, só uma pergunta, porque assim, você está passando uns apertos. Será que você está dizimando? Já viu isso? Eu já vi muito. Eu já vi gente dizer, enquanto eu trabalhava, serventão de pedreiro lá junto com meu pai, alguém chegou e falou: olha, eu dei o dízimo esse mês, e agora Deus é obrigado a me abençoar. Caraca, hein? Isso é nada mais, nada menos do que uma teologia da retribuição a qual Jesus está combatendo nesse evangelho de hoje. Essa teologia da retribuição começa ali com a fé para a cura, depois ela se transforma numa ideia de prosperidade. Se você é dizimista, se você é ofertante, com certeza Deus vai te prosperar, você não vai passar pela maldição da pobreza. Ignora-se todos os outros textos bíblicos e diz: ó, com certeza não, se você é obediente a Deus, você vai ser uma pessoa curada e próspera. E certa vez eu trouxe isso para alguns irmãos: cara, mas não foi a enfermidade lá de Epafrodito que fez ele lá pregar para os Gálatas ou para os Colossenses, não me lembro bem. Deus não usou isso. Deus não disse a Moisés certa vez: quem é que criou o surdo e o que ouve? Quem criou o cego e o que enxerga? Por acaso não fui eu? De modo que até essas deficiências são coisas que Deus, em sua plena soberania, permitiu e deixou acontecer. Por que eu questiono? As pessoas tinham sempre isso em mente: ó, algum pecado tem aí. Se você está dizimando bem, isso vem se tornar depois numa teologia coach. Se você viver bem, é a teologia do bem-estar, né? Evoluiu da cura para a prosperidade, da prosperidade agora para o coach. Se você andar certinho, meu irmão, tudo vai dar certo para você. Se você seguir os passos, tudo vai dar certo para você. Se você seguir Jesus, o mal vai parar de habitar a sua casa. Já viu aquelas propagandas na rua? Pare de sofrer. Como se eu pudesse. Um dia eu li e falei: nó Deus, tá bom, vou parar então. Só que aí não deu. Eu falei: pô, como é que faz? Não dá. Mas vende-se essa ideia de que se você entregar a sua vida para Jesus, o mal vai parar de bater na sua porta. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai parar de ficar pobre. Se você entregar a sua vida para Jesus, ela vai se transformar do dia para a noite e você vai se tornar a pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Isso chama bem-estar. Mas não é assim. Eu já contei testemunho aqui, né? O testemunho de quando eu parei o meu carro, super seguro, um Uno 96, aqui na porta da igreja e fui para a feira depois do culto. Voltei junto com o Mateus, conversando vários assuntos. Parei do lado do carro e estou lá batendo papo. Mas quando eu fui entrar no carro, o carro tinha sido arrombado. Roubaram nossos computadores, mochila, Kindle e tá.
R$6.000 de prejuízo. Eu falei, Deus, sou dizimista, por que isso aconteceu comigo? Nossa, será que é porque eu deixei o carro aqui e fui para a feira? Não, Deus. Eu sempre queria colocar alguma coisa assim, o motivo disso ter acontecido é porque eu dei mole em alguma coisa. E aí você vive sempre se culpando porque tem algo que você fez para merecer isso. No budismo também tem isso. O mentor da Priscila na tatuagem, para quem não sabe, é uma tatuadora incrível que me rabiscou todo aí. Ele dizia isso para ela, olha, a culpa é sempre sua. Se coisas ruins estão acontecendo, independentemente do que você fez, alguma coisa você fez e a escolha foi sua, a culpa foi sua. O universo está trazendo para você a retribuição de tudo que você entregou até hoje. Meus amados, eu quero começar por aqui, dizendo para você que isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. De repente, Jesus vira para aqueles caras e fala, tá, o sangue deles foi misturado com dos... não sei o quê. Com certeza fizeram uma coisa muito ruim, né? Eu falei, com certeza. Aí ele vira para eles e diz, vocês acham que eles eram menos pecadores, eram mais pecadores do que vocês? Do que os que não morreram? E ele diz, eu vos digo que não. Ou seja, Jesus, você está abrindo a possibilidade deles serem bons galileus, que estavam lá fazendo bons sacrifícios, e aí Deus deixou isso acontecer com eles? E Jesus diz, sim. É possível isso, Jesus? Sim. E eu vos digo, se vocês não se arrependerem, é só isso que resta para vocês também. Vocês também vão ser destruídos do mesmo jeito. Tá, nós vamos entrar nesse do mesmo jeito daqui a pouco, mas aí Jesus continua. Aquela torre do acidente que aconteceu em Siloé, e aí Jesus está trazendo dois tipos de males, né? Um mal causado pelo mal humano, tiranos que chegam matando pessoas, mas ele traz um outro mal também, porque talvez na cabeça deles estivesse assim, não, é verdade, né? Porque às vezes a pessoa é boa, mas tem um tirano que chega e vai matando ele. Beleza. Mas o mal natural com certeza não acontece com quem anda certinho, né, Jesus? Aí Jesus fala, sabe aquela torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas? Pois é. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que o resto das pessoas que estavam em Jerusalém? Não. Joãozinho respondeu certinho, não eram. Era tudo igual, mas eles morreram. Chegou o dia deles. Porque o mal acontece com pessoas boas também. O fim vai chegar para você bom e para você ruim. Para você estuprador, para você cidadão de bem, para você ladrão, para você que faz tudo certinho. Vai chegar para todo mundo uma hora. O que Jesus está dizendo aqui é, aproveita o tempo da bondade de Deus. Inclusive, André, esse é o tema do sermão de hoje, né? Aproveita o tempo da paciência de Deus. O que Jesus está dizendo é, vocês estão vivos? Deus está sendo paciente com vocês. Ele quer que vocês se convertam. Pô, Jesus, não aconteceu esse tanto de coisa? Pois é. Deus foi paciente com eles até hoje. E aí acabou. E Ele está sendo paciente com você agora. O que Deus quer de você agora? Se arrependa. Porque o que resta para vocês é a mesma coisa que aconteceu com eles. Como assim a mesma coisa? Sim, Jesus está o tempo todo dizendo para Jerusalém, gente, e para o povo de Israel todo, se arrependam. Comprem a minha agenda que eu estou trazendo para vocês. Porque se vocês não aderirem a isso, eu sou o Messias vindo de Deus. Se vocês não aderirem a isso, em breve vai vir uma destruição poderosa sobre Jerusalém. Jerusalém vai cair debaixo do poder romano. Não vai ficar nesse templo pedra sobre pedra. Vocês admiram essa beleza criada do segundo templo? Bom para vocês, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Os grandes símbolos judaicos vão cair. E vocês que confiam nessas coisas vão cair junto com elas.
Se vocês não ouvirem a minha mensagem do Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho de um reino que transcende este mundo, de uma fé que sobrevive ao futuro, só resta para vocês o que resta para todo mundo aqui dentro: destruição. Sim, essa destruição vinha logo. 70 depois de Cristo, ou seja, cerca de 40 anos depois disso, Israel vai estar experimentando a profecia que Jesus trouxe sobre eles. Sim, Jesus não está falando aqui sobre o fim dos tempos ainda. Logicamente isso é uma mensagem para nós hoje também. Jesus está dizendo: se arrependa, porque o que resta para Jerusalém é isso. Mas isso cabe para nós também. Se arrependa hoje, Mateus. Se arrependa hoje, Zane. Se arrependa hoje, Ellison. Porque se você não se arrepender, não se harmonizar, não se alinhar com a agenda do reino de Deus, e não rasgar a sua agenda pela dele, o que resta para você é só esse mundo que está passando. Inclusive, a linguagem neotestamentária para este mundo é este século. Sabe o que é isso? É um século que está passando e uma nova era está surgindo. Essa é a ideia. Pô, nova era, Jaime? Sim. É um novo mundo de Deus. Deus cria um novo mundo em Cristo Jesus. A nova criação prometida está surgindo. O mundo está sendo parido. Um mundo novo está sendo parido. É isso que Jesus fala, é isso que o apóstolo Paulo fala. E ele diz: aquele que crê em Cristo, aquele que está em Cristo já é uma nova criação. Junto com essa nova criação que iniciou-se em Cristo Jesus. Quem está nele está entrando nesse novo mundo. E como em dores de parto, esse mundo está se convulsionando. A linguagem do Novo Testamento é essa. Vocês não fazem ideia do que Deus irá fazer nesse mundo. E não é você que traz o reino é dele. Eu não vou fazer esse reino acontecer, eu preciso que esse reino entre dentro de mim. O reino tem que estar dentro de você, porque quando ele está dentro de você, você está dentro dele. Você está no reino. Fora isso, você só tem um mundo de ilusão que vai acabar. Ah, mas preocupa não, eu sou bilionário. Pois é, meu irmão, em breve esses bilhões não vão valer de nada, como aconteceu na queda da bolsa. Não é verdade? Quando a bolsa lá de Nova York foi 29, né? Quebrou. Um monte de gente que ela era bilionária, do dia para a noite se tornou pobre, pé rapado. E tanto é que a esperança estava depositada nessas riquezas que muitos deles se suicidaram. Houve uma onda de suicídios nos Estados Unidos e no mundo todo, inclusive, porque tinha muita gente codependente nessa especulação imobiliária. Você sabia disso? A esperança dele estava toda nesse negócio. E eles morreram. Se a sua esperança estiver nesse mundo, em agendas desse mundo, tudo que resta para você é morte e escuridão, é destruição. Esse mundo está passando. Está vindo um dilúvio do reino de Deus novamente sobre esse mundo para purificá-lo. Ele não vai ser destruído como aconteceu lá no passado com água. Deus está purificando este mundo. E Ele espera que você esteja alinhado com Ele. E entenda, o fato de você estar vivo agora é pura paciência de Deus. E aí Jesus traz uma parábola. Ele diz o seguinte: gente, olha só. Certo dono de uma vinha plantou uma figueira na vinha. E sim, as pessoas plantavam figueiras dentro de vinhas naquele tempo, isso era bom para as uvas. Plantou uma figueira na sua vinha. Isso, de certa forma, é uma mensagem que está relacionando com todo mundo que está conversando com eles ali. Plantou ali uma figueira na sua vinha, ele virou, depois que essa figueira cresceu, não dava fruto. E aí ele chega para o viticultor lá e fala assim: olha, arranca, corta essa figueira porque ela
tem 3 anos que eu estou vindo aqui, talvez isso seja uma referência aos 3 anos de ministério de Jesus, né? 3 anos venho e não encontro fruto nessa videira, nessa figueira. Pode cortar. E aí ele fala, Senhor, deixa eu juntar terra em volta dela. O texto que a gente leu aqui falou estrume, né? Deixa eu juntar um estrume aqui. Algumas coisas aqui para poder dar uma nutrida. Se você voltar ano que vem, termina pelo menos este ano, né? Ele não fala nem um ano inteiro, ele fala, deixa que esse ano acabe. Se no final ela não estiver produzindo, aí você vem e corta. Gente, o que Jesus está dizendo com isso? Ele está virando para aquelas pessoas e dizendo, olha, Deus está vindo buscar fruto de vocês. Ele criou Israel para que fosse sacerdócio das nações. Para que por meio de Israel o mundo conhecesse Jesus. Para que por meio de Israel o mundo tivesse uma relação com Deus. Isso não estava acontecendo. Ele criou o ser humano para algo. Lembre-se disso, ele te criou para alguma coisa. E ele vem buscando frutos. E ele não encontra. Já está na hora de cortar. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu sou o servo desse viticultor. Eu sou o servo desse Senhor. Inclusive os textos proféticos falam do Messias como o santo servo de Deus, né? E ele está ali na sua vinha trabalhando e ele diz, vamos ter piedade, Pai. Olha só, deixa eu juntar um pouquinho mais, deixa eu tentar nutrir um pouco mais o Vitor, para ver se ele produz frutos. E se você voltar daqui um tempo e não tiver produzido, aí sim. Pode deixar acontecer com eles o que aconteceu com aqueles outros caras. Você está entendendo, gente? Arrependam-se. Essa é a mensagem de Jesus. Arrependei-vos. O reino dos céus chegou. Através de mim. Se arrependam. Rasguem as vossas agendas. Jesus não está falando simplesmente de um arrependimento moral de pecados. Ele está dizendo o seguinte, gente, rasga tudo. Sabe seus projetos? Cada um de nós tem certos projetos de um mundo melhor. Tem certa filosofia de, o mundo funcionará melhor se todo mundo for assim. Os fariseus tinham a deles, uma agenda mais moral. Os saduceus tinham as suas. De um alinhamento com Herodes, um alinhamento com o Império Romano, porque isso aqui já é o reino dos céus. Os essênios tinham outra, larga toda essa estrutura religiosa e vão para o deserto, porque é lá que está o verdadeiro reino de Deus. Mas Jesus está chegando e dizendo, o reino de Deus está comigo, ele chegou. Rasguem suas agendas e venham comigo. Não é a agenda da escola não, viu, João? Essa agenda de Jesus pode ser até vergonhosa para você em algum momento. Ao longo do tempo ela pode ser vergonhosa para você. É sinal de que você não se converteu. Converta-se. Aproveita e se converta. Talvez você se apaixonou por essa promessa de justiça social que vem com as profecias sobre o reino de Deus. Eu adoro justiça social. Que bom, meu irmão, agradeça a Deus que você tem coração. Mas não confunda o evangelho de Jesus simplesmente com justiça social, porque não é. Em algum momento isso vai confrontar seus valores mais profundos e aí você vai dizer, não sei. Converta-se. E confia na agenda de Jesus. É o que eu falo com meus filhos direto, confia em mim. Eu sei o que você precisa, eu já passei por isso. E às vezes eles não confiam, às vezes o Joãozinho não confia. Mas quando ele confia, eu fico muito feliz. Muito bom, meu filho. Porque é melhor aprender pela obediência do que aprender pela desobediência. E essa é a sina humana. Deus queria que o homem conhecesse, fosse conhecedor do bem e do mal. Mas não por meio da desobediência.
Lá no livro de Hebreus vai dizer isso, né? O homem maduro é aquele que tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus queria que Eva e Adão conhecessem o bem e o mal. Mas por meio de obedecer a Deus, eles conheceriam o que é mal e o que é bom. Mas eles escolhem um caminho do curto-circuito, eles escolhem um atalho. Não, eu quero ser conhecedor do bem e do mal e eu vou pela minha experiência, pelo meu jeito. E a partir da desobediência eles se relacionam, conhecem o mal e se tornam maus. A inclinação do seu coração passa a ser má. E o resultado do mundo é um mundo que mata, que oprime, que destrói, porque cada um vai segundo a sua inclinação. Sim, nós somos caídos, sim, somos depravados. Se você olhar e se encarar muito bem, você vai perceber o quão egoísta você é. O quanto você pensa antes em você do que no próximo. Se você for sincero com você mesmo, você vai perceber que você não é tão bom quanto você pensa. Não confunda o evangelho. Pode parecer desafiador para você em algum momento. Ah, não, Deus, esses valores aí, pô. Esse negócio de direito humano para todo humano é tenso, hein, Deus? Sinal de que você ainda não converteu. Aproveita e se converta. Talvez você apaixonou com o reino de Deus pela beleza moral desse reino. Mas não confunda o reino. Não confunda o evangelho com moralidade, porque não é. Você vai ser simplesmente um moralista e vai achar que todo mundo tem que... Enfim, no final tudo vira moralismo, né? O evangelho social vira moralismo social. O evangelho moral vira moralismo moral. O evangelho, meu irmão, é uma boa notícia sobre o que Deus está fazendo através de Cristo. É a chegada plena do reino. E é um convite à participação nisso. Deus está te convidando a participar nesse reino. É sobre dar fruto que você foi criado para dar, que é o fruto do amor, da justiça. Por isso que o evangelho é reconciliação. Deus está te convidando a reconciliar. Isso significa que o humano já foi conciliado com Deus e agora ele precisa de uma reconciliação. O apóstolo Paulo diz, o tempo todo a pregação apostólica diz, se reconciliem com Deus. Por isso que envolve conversão, a realidade primeva para a qual você e esse mundo foram criados. Deus está restaurando a sua criação e Ele quer que você participe nisso. E Jesus está dizendo neste momento, Deus está sendo paciente com você. Sua hora ainda não chegou, então agradeça. Cristo é a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. E é isso que Ele está dizendo para aquela galera, gente, se vocês não foram destruídos ainda, agradeçam. Deus está sendo misericordioso com vocês. Ele quer que você dê um fruto, o fruto esperado, para aquilo que você foi criado, para o que Ele te criou. Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. E ele encabeça tudo isso com amor. Isso pode ser lido, inclusive, assim, porque ele diz não é no plural, ele diz no singular. O fruto do Espírito é amor. E o que é amor? Justiça, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo quer produzir isso dentro de você. Um amor real e verdadeiro um pelo outro. Antes de tudo, um amor real e verdadeiro por Deus. Porque o amor por Deus não se deixa enganar. Ele imediatamente passa como um prisma e joga essa luz para o próximo. Se você ama a Deus, necessariamente você vai amar o seu próximo como a você mesmo. O grande desafio seu nessa quaresma é: ame a Deus. Converta-se de quê?
da sua falta de amor por Deus. Porque o pecado, meu irmão, é sobre amor o tempo inteiro. O que você ama? O que você ama mais do que a Deus te leva a negociar a lei de Deus. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, os pecados, as tentações começam a ser ofuscadas pelo brilho de Cristo. Quaresma, disciplinas espirituais como jejum, oração, doação, não são para você vencer o pecado dentro de você. Muitos de nós entramos na quaresma para isso, né? Não, estou aqui ofendendo o meu pecado para ele ser destruído. Não! Quaresma é sobre você parar de comer e jejuar para ter fome de Deus. Porque você lutar contra o pecado é uma luta já vencida pelo pecado. O que Deus diz sobre o pecado é para você fugir do pecado, da impureza, da idolatria. A Bíblia fala para você lutar contra o diabo e vencê-lo, porque essa luta está vencida. A luta contra o pecado foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Mas quando você começa a militar com o pecado, o que vai acontecer? Você vai cair no pecado de novo. A instrução dele é: olha, eu venci o pecado por você, agora sai fora, para você não se escravizar de novo. Aprenda a me amar. Aprenda a amar a Deus. Quaresma é sobre isso. Aprenda a amar Jesus cada dia mais. Tenha fome de Deus. Você não para de comer simplesmente para ir viver o seu dia a dia normal, como sempre. Curtir suas outras paixões. Não. Você para de comer para usar o momento do seu almoço, ou do café da manhã, seja lá o que você está jejuando, para se dedicar à oração, para se dedicar à busca de Deus, para se dedicar a uma literatura que te edifique. Você não doa por doar. Deus quer que você abençoe o seu próximo. Tem gente que deixa, oh Deus, eu estou fazendo abstinência de refrigerante, até é bom que eu vou dar uma, eu vou evitar aqui, o corpinho vai ficar melhor e tal. Mas e a grana desse refri? Está indo para o pobre? Aquilo que você tem juntado, o seu orçamento do mês está levando em conta o necessitado da sua família, principalmente os mais próximos de você? Está levando em conta as pessoas pobres em volta de você? Então se arrependa. Qual pobreza essa sua riqueza está suprindo? Nenhuma? Então se arrependa. Pense no outro. Pense na missão de Cristo nessa terra. Daqui a pouco é um momento de generosidade. É hora de você ser generoso com o reino de Deus. Abençoar a sua igreja local, para que ela continue funcionando. Coloca isso no seu orçamento. Porque isso é prática também. Viva essa quaresma. Converta-se enquanto é tempo. Converte o seu bolso. Converte o seu olhar para o pobre. Converta o seu olhar para as mulheres. Homens tarados, em nome de Jesus. Converta o seu olhar para os homens. Converta esse seu olhar racista, misógino. Jesus está te convidando a uma conversão. Converta seu machismo. Converta também essa sua mania de achar que todo mundo é seu inimigo. Converta seu guarda-roupa. Converta os filmes que você assiste. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Como eu limpo o meu coração, Deus? É a terra toda, meu irmão. Começa pelas coisas que você assiste. Começa pela lupinha do seu Instagram. Se precisar, faz um jejum de Instagram. Faz um jejum de entretenimentos em geral. Vai ler coisas que te edificam. Vai ler a palavra de Deus. Vai orar. Às vezes você fala, não, estou orando tão pouco. Como é que está lá os doramas? Não, está tudo em dia. Vi todos. Meu irmão, se você é cristão, você tem prioridade de oração. Porque você não tem orado.
Outra coisa, meu irmão, e eu queria concluir com isso. Jesus está te dando tempo para se arrepender. Breve, as paredes vão ruir em volta de você. Sua família vai acabar. Sua esposa vai te deixar. Seus filhos vão te abandonar. Essa família vai rachar. Esse emprego vai ruir. E o que vai ficar? Esse ministério que você acha que é o seu grande trunfo vai cair. A sua máscara vai cair junto. E se você não tomar uma providência, só vai restar a mesma coisa que aconteceu com aquele pessoal de Siloé. E só vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles homens que foram reprimidos pela polícia aquele dia. Morrer todo mundo. Uma hora ou outra isso vai acontecer com você. Uma hora ou outra é o seu carro que bate. Uma hora ou outra é a polícia que chega em você. Meus irmãos, convertam-se. Converta. Suas economias, converta. Sua sexualidade, converta. Deus não te chamou para ser depravado. Ele não te criou para depravação. Tem gente que gosta da agenda de Jesus até a página 2. Mas de repente você vê lá ele falando sobre casamento, sobre homem e mulher, o homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus restaurando ali a importância do casamento, a sacramentalidade dessa coisa. Fala, não, que Jesus está sendo muito assim, muito patriarcal, muito pró-família. Família é uma estrutura assim muito injusta e tudo mais. Meu irmão, ou você se converte a Jesus, ou você o abandona. Converta-se a Jesus. Leva a sério aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está propondo, e mais do que isso, confia no que Ele está te propondo. Amém? Confia no que Ele te propõe. Esse é o conselho de Jesus hoje. Tome atitudes práticas de arrependimento. Dê fruto digno de arrependimento. Frutos que demonstrem de verdade seu arrependimento. Talvez o que você precisa hoje, conversar com alguém? Converse. Encara. O que você precisa hoje? Pedir perdão? Vá lá e peça. O que você precisa hoje? Tomar uma decisão prática e dizer para alguém, olha, eu queria fechar essa porta. Nós estamos conversando há um tempão aqui, eu estou deixando portas abertas no meu WhatsApp. E eu não quero mais ter papo com você, está na hora da gente parar com isso. Fecha portas, fecha os contatinhos, joga tudo fora. Fecha as portas, fecha de verdade. Se preciso, exclui contatos. Amizades que têm te levado para aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque Deus te colocou no mundo para influenciá-lo. Mas a partir do momento que você não o tem influenciado, meu irmão, está na hora de cortar. Porque uma hora ou outra você vai ser cortado. E é isso que Jesus está dizendo. Para que essa figueira está aqui no meio da minha videira, inutilizando a minha terra? Meu irmão, o que Jesus está dizendo é isso. É pesado? É. Mas é quaresma, é para você se arrepender mesmo. Olha, você está inutilizando a minha terra. Eu te coloquei aqui para dar fruto. E você está só ocupando um lugar de alguma coisa que poderia frutificar. Então assim, converta-se. Amém? Converta-se. Converta-se a esse Deus que é amor, misericordioso. O fato de você estar vivo agora é amor de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer, olha, a demora para a vinda de Cristo é porque Deus está sendo muito misericordioso com esse mundo. Deus está sendo misericordioso com você. Aproveite o tempo da paciência de Deus. Faça isso hoje. Deus te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.